Ouça agora uma cápsula de graça. A carne e o espírito. Você sabia que o Evangelho estabelece uma diferença entre a carne e o espírito? Na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Hebreus, encontramos a seguinte citação: assim que porquanto os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo. Hebreus capítulo 2, verso 14. Isso significa que nós, antes de termos carne, fomos criados em espíritos, e isto ocorreu antes da fundação do mundo. Por obra e determinação do próprio Deus, um dia então tomamos forma humana e viemos a existir neste mundo. No livro do profeta Isaías, versículo 46, verso 3, encontramos algo maravilhoso e esclarecedor. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, os que sois trazido por mim desde o ventre, os que sois levados desde a madre. Deus é o Pai de nosso espírito, e Ele nos criou depositando este espírito no ventre de nossa mãe. Logo viemos a ter nossa natureza carnal. O grande apóstolo Paulo dividiu estas duas naturezas, dando-nos a importante informação para sabermos lidar com elas. Em Romanos capítulo 7, ele aponta uma lei que habita em nossos membros carnais, e esta causa tremendos efeitos em nosso dia a dia. Eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não moro bem, porque o querer o bem está em mim, mas não consigo fazê-lo. Assim que querendo eu fazer o bem, encontro esta lei, que o mal está em mim. Romanos capítulo 7, versos 18 e 21. No livro aos Gálatas, esta batalha está evidenciada com mais clareza, porque o desejo da carne é contra o espírito, e o espírito é contra a carne, e estes se opõem entre si, para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, verso 17. Vejamos as características de nossa natureza carnal. E manifestas são as obras da carne, que são adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, ciúmes, pelejas, contendas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos admoesto, como já antes vos disse, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versos 19, 20 e 21. Aí se encontra o desânimo, as dúvidas, os medos, temores, complexos. Paulo também identifica que a carne jamais se sujeitará à lei de Deus, porquanto os desígnios da carne são inimizades contra Deus, porque não se sujeitam à lei de Deus, nem tampouco podem. Romanos capítulo 8, verso 7. Outra revelação importante é que Deus condenou ao pecado em nossa carne. Logo, não podemos servi-lo com ela. Porque o que era impossível para a lei, porquanto era débil pela carne, Deus enviando a seu Filho em semelhança de carne de pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne. Romanos capítulo 8, verso 3. O próprio Jesus nos diz de sua carne, identificou este aparato e disse-nos assim: o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. João capítulo 6, verso 63. Já que com a carne não podemos servir a Deus, como podemos estar diante dele e ser-lhe agradável? Como já dito, nosso espírito foi criado por Deus antes da fundação do mundo. Segundo, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem manchas diante dele. Efésios capítulo 1, verso 4. O salmista Davi, em seu Salmo 82, verso 6, descreve:
Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Isso leva-nos a entender nossa natureza espírito. Somos gênero Deus, logo somos deuses. Paulo, em sua carta aos Hebreus, identifica-nos como a congregação dos espíritos justos feitos perfeitos. A congregação dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos feitos perfeitos. Hebreus capítulo 12, verso 23. Somos tesouro em vaso de barro, um espírito vestido de carne. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 7. Escrevendo à igreja de Roma, Paulo mostra-nos que fomos criados e predestinados à salvação. Somos feituras semelhantes ao Filho de Deus. Porque aos que antes conheceu, também os predestinou, para que fossem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Abençoado, a partir de hoje, veja-te santo, puro e perfeito, pois com uma única oferta, Cristo já te aperfeiçoou. Porque com uma só oferta, fez perfeito para sempre aos santificados. Hebreus capítulo 10, verso 14. Essa é a natureza espírito, e nela habita todo o bem. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus, que direcionará sua natureza carnal. Esta ciência te dará domínio próprio, limpa consciência e ativará um reinado inabalável que fará você viver os melhores dias sobre esta terra. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.